Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Nós temos que continuar aí com os nossos cuidados, usando máscara, né? A questão do álcool gel. Parece que ainda vamos continuar por um bom tempo assim, né? E aí, nós estamos na lição de número 17. E essa lição tem como tema a vida do novo homem. Nós estamos estudando a carta de Colossenses, capítulo 4, e é o último capítulo dessa carta. Carta que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja em Colossos. E aí lá no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Interessante, né? Palavra agradável, temperada com sal, e saber como é que a gente tem que falar com cada pessoa. Cada pessoa exige um tratamento, né? E aí, sempre a sabedoria. E nessa carta, nesse capítulo, Paulo vai estar falando muito de relacionamentos, de conduta, como se portar, né? Nas mais diversas áreas da nossa família, da nossa vida. E aqui ele começa com a família. E aqui, é claro que quando a gente fala, a gente tem como princípio a Bíblia, a gente tem como princípio uma família formada por homem e mulher. E no princípio criou Deus o homem e depois a mulher. Essa família que Paulo está falando. E aqui ele fala com relação à família, né? Ele trata da questão da esposa, que a esposa, ela tem que ser submissa, tem que respeitar o seu marido, mas ao mesmo tempo, Paulo deixa bem claro, ela tem que ter a sua o quê? Identidade, ela tem que saber o valor dela, ela tem que saber que acima de tudo, em primeiro lugar é Deus e depois o marido, né? Então, em momento algum, essa ordem pode ser invertida. E aqui ela fala que obedecer sim, mas primeiro a Deus e depois aquele seu companheiro. E aqui ele vai tratar também do marido. E com relação ao marido, ele fala muito da questão do amor. Tratar bem a esposa, a companheira, com respeito, né? São pessoas diferentes, que vieram de lares diferentes, mas que, a partir do momento que estão vivendo juntos, sob o mesmo teto, tem que ter o respeito, tem que ter o amor. E com relação aos filhos, né? Que em diversos momentos aparece na Bíblia, aqui aparece de novo. Filhos, obedecei a vossos pais, né? A gente observa que a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente chega na adolescência, a gente faz diversos questionamentos, principalmente aos nossos pais. A gente começa a questionar os nossos pais, né? O que eles fazem, como eles fazem. Mas a Bíblia aqui fala que a gente tem que obedecer, né? Mesmo sabendo que muitas vezes são pessoas humanas, são pessoas falhas, né? São pessoas que cometem erros, mas mesmo assim são pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa obediência. E Paulo vai para uma outra área que é interessante. A gente tem que lembrar que naquela época tinha os escravos. E aqui Paulo não deixa, né? Não deixa passar isso. Ele fala para aquelas pessoas que tinham escravos, pessoas que trabalhavam dentro da casa, né? Que serviam, tratar bem aquelas pessoas, né? E aqui a gente pensa, né? E a gente toma como princípio na Bíblia os nossos dias, né? A partir do momento que a gente tem pessoas que trabalham para a gente, com quem a gente está ali no nosso dia a dia, dependendo do serviço daquela pessoa, tratar bem aquela pessoa. Paulo deixa muito claro assim, né? Não é porque aquela pessoa está ali trabalhando na nossa casa que ela não exige cuidado, não exige atenção. Ela está ali servindo, né? Fazendo um serviço. Mas é um ser humano.
É um ser humano que exige também o nosso respeito. E aqui Paulo entra numa outra questão interessante, que é a questão da nossa fala, o uso da nossa fala. E aí, nós vamos tomar como versículo, como base, né? Para a gente entrar nesse tema, que é perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, quando a gente está vendo em Colossenses 4:2, a gente vê o seguinte: primeiro, nós sempre temos que persistir, nunca desanimar. Muitas vezes a resposta demora anos e anos para as nossas orações, né? Quando a gente toma os nossos heróis da fé, né? São pessoas que a gente aprecia tanto. As respostas das orações, elas não foram imediatas. Pense em Abraão. A promessa para ele não vem imediata. Pense em José. Quanto tempo José passou por aquele sofrimento na vida dele, né? Então, quando a gente vê na Bíblia, né, as pessoas que nós temos como exemplos, são pessoas que passaram por um momento, né, de muita oração. Muitas vezes devem ter desanimado, devem ter pensado que Deus tinha esquecido deles, mas eles continuaram ali, né? A mesma coisa com a gente. Muitas vezes a gente pensa que Deus já esqueceu as nossas orações, Deus esqueceu da gente, mas aqui em Colossenses fala, perseverai em oração. 1 ano, 6 meses, 1 dia, 10 anos. Quantas vezes uma resposta de oração demora anos e anos, né? E aí fala, vigilantes, vigiai. É aquela coisa, estejam sempre atentos. E outra coisa, com súplica, suplicando, derramando os nossos corações, né? A gente tem que deixar sempre claro para Deus. Ele é onipotente, onipresente, mas a gente tem que deixar sempre claro para Ele qual é o nosso pedido, qual é o nosso anseio, qual é a nossa necessidade. E aí nós vamos então para a questão que eu falei para vocês, a questão da fala, né? E aí, Colossenses 4, 5 e 6 diz o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, 5 e 6. Então, a gente pode destacar aqui 3 coisas. Primeiro, nós temos que estar sempre com sabedoria, né? É o nosso companheiro diário, a nossa companhia constante, a sabedoria, em todas as nossas atitudes, em todas os nossos relacionamentos. Sempre a sabedoria. Outra coisa que Paulo está falando aqui para Colossos. Aproveitem a ocasião. Aproveitem a ocasião para falar. Cuidado. Olhem quando deve falar, né? Paulo fala, remir o tempo, ou seja, estejam atentos para fazer a coisa certa na hora certa. E outra coisa que Paulo fala aqui em Colossenses 4, 5, 6. A nossa palavra seja sempre agradável. Isso é importante, queridos. Nós somos cristãos e nós temos que ficar conhecidos por algumas coisas. Pelas nossas atitudes e pelo como agimos e como falamos com a pessoa, né? Como é que nós somos lembrados? Será que aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre reclamando alguma coisa, falando mal de alguém, de alguma pessoa, né? A gente tem que parar e pensar uma coisa, como somos conhecidos? Quais são as marcas que deixamos por aí? E principalmente como é a nossa palavra. Como é que a gente trata as pessoas que estão dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos? As nossas palavras são sempre agradáveis? Nós somos conhecidos assim? E aí, Paulo termina a carta, né? Lá no capítulo
no final da carta de Colossenses, capítulo 4, ele fala, ele tem um cuidado aqui, Paulo tem um cuidado de destacar algumas pessoas. Paulo estava preso, estava algemado, né? Mas mesmo assim, ele tinha pessoas que o ajudavam muito. E essas pessoas, né? Paulo procura aqui no final dessa carta destacar essas pessoas. Aristarco, Marcos, e ele fala aqui do Epáfras. Quem é Epáfras? É o pastor da igreja de Colossos. Então Paulo fala dessas pessoas. E uma coisa, meus queridos, Paulo, nesse momento, ele estava preso, ele estava algemado. Ele estava escrevendo. Como? Lucas. Lucas estava lá com ele, companheiro fiel. E aqui, meus queridos, uma indicação. Para quem não assistiu ao filme Paulo, vale a pena assistir, né? E nesse filme, Paulo, fica muito clara a relação de Paulo e Lucas. Como eles foram companheiros, como eles foram amigos. E como Lucas tratava bem seu mestre, né? Ele aprendia muito. Ele era um médico, né? E aí, é claro que a medicina estava muito voltada naquela época para a questão de ervas, né? Isso fica bem claro lá no filme. Mas Paulo, naquele momento ali, ele estava ajudando o quê? Ao seu companheiro, né? A escrever as cartas que eram enviadas para as igrejas. Então, Paulo destaca essas pessoas, a importância das pessoas na vida dele. E aqui a gente tem que parar um pouco e pensar o seguinte: será que nós estamos destacando a importância das pessoas nas nossas vidas? Tem pessoas que são tão importantes, tem pessoas que nos sustentam em oração. Será que nós agradecemos a essas pessoas? Será que nós falamos a essas pessoas o tanto que elas são importantes para nós? Eu sei que eu tenho pessoas que me sustentam em oração, que oram por mim diariamente, e eu fico muito grata a isso. E sempre que possível eu agradeço essas pessoas. Paulo faz isso. Ele destaca a importância das pessoas na vida deles. E aqui no final da carta, Paulo, né, ele mostra o lado bem humano dele. Ele fala o seguinte: eu estou algemado, eu estou em algemas. Lembrem-se disso, eu estou em algemas, mas eu estou aqui, escrevendo, intercedendo por vocês. E Paulo encerra falando: a graça seja convosco, né? Aqui ele assina a carta, ele identifica que aquela carta foi escrita por ele. E aqui, meus queridos, em Colossenses, nessa carta escrita por Paulo, a gente fica bem claro o seguinte: andar sempre com Cristo, pensando nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Vivemos dias muito difíceis, com certeza. Essa pandemia está durando, né? Nós já temos a vacina, mas infelizmente essa vacina ela vem com algumas dificuldades. Pelo visto, nós vamos ficar um bom tempo até todas as pessoas serem imunizadas, serem protegidas, e nós precisamos continuar vigilantes, continuar atentos. Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. E nessa pandemia, Deus com certeza está atuando nas pessoas, nos lares e nas igrejas. Meus queridos, vamos para o nosso momento de intercessão, o nosso momento de oração. Vamos orar pelas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas. Estamos vivos, fortalecidos, né? E resistimos a essa pandemia. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos orar pelos nossos familiares. Cada vez mais, a nossa família precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão. Vamos orar pela nossa igreja, meus queridos, mais do que nunca. Nós precisamos orar por esse local. Esse local tem que ser abençoado. Esse local tem que estar livre de qualquer empecilho judicial. Ele tem que ser um lugar livre. Livre para quê?
para que o nome de Deus seja proclamado naquele lugar. E seja um lugar de harmonia, um lugar em que as pessoas sejam salvas através da ação das pessoas, através da nossa oração. Vamos orar então, meus queridos, por esse local. Vamos orar pelo Adiel, pela Jussara, esse casal que está aí, na direção da nossa igreja, na direção espiritual, para que Deus possa abençoá-los, protegê-los, dar a eles sabedoria. Vamos orar por esse casal querido, né? Esse casal que já estimamos muito e já amamos muito. E nessa oportunidade, Adiel, muito obrigada pelo que você tem feito. Que Deus possa abençoá-lo. Você e Jussara. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos enfermos. Pelo Adonis, vamos orar por ele, pelos filhos do Adonis, que nesse momento precisam muito, né? Vamos orar pela Margarete. Ela precisa da nossa oração, da nossa intercessão. A família dela, né, precisa sempre ser acompanhada pelas nossas orações, né? Vamos orar, meus queridos, pelos nossos idosos. Vamos orar pelos nossos idosos, né? Vamos orar pelo Milton Quinto, meu querido aluno, Milton Fonseca. Estou lembrando aqui agora do Malaquias. Estou lembrando do Malaquias entrando na sala. Vamos orar por esse querido irmão, Malaquias. Né? Vamos colocar nas nossas orações esse irmão Malaquias. A Geralda, vamos orar por ela, né? E que Deus possa estar abençoando todos os nossos idosos. E principalmente, meus queridos, pelos filhos, pelos familiares que estão cuidando, né? A gente sabe que é uma tarefa que exige muito amor, muita persistência e muita sabedoria. Muitas vezes torna-se cansativo. Então vamos orar pelos filhos, pelas pessoas que estão acompanhando os idosos. Vamos orar pelas nossas crianças lindas, né? O futuro das nossas igrejas. Vamos orar por elas e pelos pais delas, né? Para que os pais possam ter sabedoria para criar essas crianças. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, meus queridos, para que as pessoas continuem dizimando e para aquelas pessoas que não estão tendo oportunidade, para que façam no momento certo. Meus queridos, chegamos ao final da carta de Colossenses, mas nós vamos começar a estudar agora uma nova carta. E aqui eu estou colocando para você ver. Nós vamos estudar Efésios, Filipenses e Filemon. Vamos estudar, né? Vamos partir por uma nova caminhada, um novo momento de crescimento. E no próximo encontro estaremos começando com Efésios, né? Comece então a sua leitura. Vamos para novas descobertas, né? Muitas vezes a gente já leu essa carta tantas vezes. Vamos ler agora com atenção, com carinho, né? E com muito cuidado. Tenham todos uma boa semana. Continuem em oração, na leitura da Bíblia e principalmente continuem cuidando do corpo, né? Nós precisamos sair dessa pandemia fortalecidos cada vez mais. Nós temos uma caminhada pela frente. Até breve, estou com saudade de todos vocês. Um abraço. Juntos esse recitativo bíblico? Tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova que sente o meu coração para contigo. Vamos de novo, queridos? Tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e prova que sente o meu coração para contigo. Nesse momento, né, em que a gente literalmente tira a máscara perante Deus, né, em que a gente nos entrega, em que a gente, né, coloca-se nas mãos do oleiro, e aí é aquele momento nosso, né, Deus e a gente. É aquele momento em que, eu gosto daquela passagem em que a pessoa desce para a casa do oleiro, né? E quando chega ali na casa do oleiro, né, ele começa a ver
aquela figura, aquela imagem super bonita. O oleiro que trabalhando, moldando, né, o vaso. E é isso que Deus faz com as nossas vidas, né? É muito difícil isso, a gente realmente se colocar nas mãos de Deus. Porque a gente sempre quer que prevaleça a nossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Vamos colocar agora nas mãos de Deus, vamos entregar, vamos nos depositar nas mãos do oleiro. campanha de missões mundiais. Imagina nessa situação que nós estamos vivendo. Né? Se está difícil para a gente, nessa situação que nós estamos aqui, imagina para os missionários, né? Como que para eles está difícil. Né? Então vamos lá, meus queridos, vamos ler
Missões Mundiais, campanha, né, 2021. Viva o poder de transformar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos repetir esse versículo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E que isso seja uma verdade em nossas vidas, né? Nós não somos pessoas medrosas, porque nós recebemos esse espírito, né? Esse espírito de prosseguir, de ofertar, né? temos a certeza de que
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nada escapa ao controle do Senhor. Por isso temos a certeza de que o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor nos contempla e preenche o vazio de nossa alma, porque temos a certeza de que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
entregar. Capítulo 2. Versículo de número 15. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir, mudando apenas uma palavra aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um crente que não tem de que se envergonhar. Como um salvo que não tem de que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero pensar um pouco com os irmãos nesta manhã sobre
o tema já impresso no boletim: aprovados em Cristo. Mas esse tema, que para mim é muito sugestivo, usando também 2 Timóteo 2,15, onde Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, de uma expressão, esse tema, de uma saudação que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele dá a alguém, está lá em Romanos 10, Romanos 16, 10, apenas a primeira parte, a parte A, Romanos 16, 10, em que Paulo, saudando, dando as últimas saudações aqui, saudações pessoais a várias pessoas da igreja, ele fala lá em Priscila, em Áquila, Maria, Andrônico, Júlia, etc, etc, e ele então fala dessa pessoa que com certeza ele conhecia muito bem, talvez conhecesse profundamente. Então, a esse ele diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Os meus, alguns me conhecem já há muitos anos e sabem que eu, por mais quase 40 anos, fui funcionário do Colégio Batista e auxiliar de capelão, já que o capelão, durante quase todo o tempo, trabalhei, embora tenha chegado bem primeiro do que ele, mas não tinha ainda capelania quando fui para o colégio, o pastor Rubens, eu trabalhei muito na área de visitas a hospitais, fiz muitos cultos em velório. Não assustem não, mas devo ter aproximado desses tantos anos passados lá, e também igreja, porque a igreja também as pessoas vão ao encontro do Senhor, talvez mais de 1000 velórios. Então, sempre trabalhei no Colégio Batista. Na década de 90, eu trabalhava 2 dias em Ouro Branco e os outros 3 aqui. Mas naquela época, o pastor Ader, que os irmãos também conhecem, a maioria, me convidou para assumir a capelania da unidade de Ouro Branco. E eu aceitei o desafio. Mas eu tinha que mudar para lá com a família, porque 2 dias que eu trabalhava lá, eu ia na segunda e voltava na terça. Eu tinha que mudar com a família. Conversei com a família, os meninos eram pequenos assim, adolescente. E a Nenícia aceitou e fomos de mudança para Ouro Branco. E aconteceu uma coisa lá, assim, que me marcou. Me lembro como se fosse hoje. A mudança, nossa, chegou numa quinta-feira cedo, porque na quarta-feira a empresa apanhou tudo, e chegou lá por volta de 9, 10 horas da manhã, e alguns irmãos da igreja e alguns do colégio nos ajudaram a colocar as coisas da casa em ordem, de modo que à tarde, já lá para as 4 horas, estava tudo nos seus devidos lugares. E aí, a Denise, e agora? Está tudo no lugar? Tudo certinho? Falei, não. E o lanche da noite, eu vou ser? E o jantar? Tomar lanche para naquele dia. Quem sabe uma sopa, Fazer uma sopa, aqui é muito frio, mas não tem nada. Eu vou comprar? Então fui aqui a gente chama sacolão, lá a gente chama verdurão, fui comprar legumes, para fazer uma sopa. Comprei legumes, aproveitei e comprei algumas frutas já também para a semana, e no momento em que eu fui pagar a compra, o moço disse para mim assim: o senhor quer que eu anote as suas compras para você pagar depois? Eu disse, não, obrigado.
Atravessei a rua, porque do outro lado tinha um açougue. Fui comprar uma carne, né? Porque a sopa com legumes é muito boa, mas tendo uns pedacinhos de carne lá ajuda mais ainda, fica mais gostosa. Eu fui então comprar a minha carne, comprei carne não só para a sopa, aproveitei e comprei um pouco mais restante da semana. E aí, quando fui pagar, o açougueiro: o senhor quer que anota as suas compras para o senhor pagar depois? Não, obrigado. Achei estranho. Fez a sopa, tomamos, mas eu precisei de ir à farmácia comprar um remédio, sei lá, dipirona, alguma coisa assim, não me lembro mais. Comprei. E quando fui pagar, o farmacêutico vira para mim e diz: o senhor quer que anota para o senhor pagar depois? Eu falei: gente, não, muito obrigado, chega em casa, Denise, que coisa estranha. Fui ao sacolão, o moço perguntou se queria que eu anotar para pagar depois. Em muitos lugares, quando menino, eu lembro que chega assim, fiado só amanhã, né? Não tinha um negócio assim. E eu achei estranho, perguntei: mas na hora que fui pagar, o moço perguntou se eu queria que anotasse para pagar depois. Eu disse: não, obrigado. Eu vou no açougue, o cara fala a mesma coisa, não nem comentei nada com você. Mas agora na farmácia, o farmacêutico lá, o dono da farmácia, vira para mim e pergunta se eu queria, né, que ele anotasse para pagar depois. Quem me conhece? Aí eu pensei: interessante, diferente de Belo Horizonte, né? Lá você vai pensar que, pelo contrário, não pagar, nem fala isso. Eu me lembro disso há muitos anos, há mais de, o quê? Foi na década de 90, quase 30, né? Porque aqui é totalmente diferente. Se você vai a uma loja fazer uma compra, era assim, né? Ainda é, mas era diferente. Você olhava lá uma geladeira, um fogão, algumas coisas para sua casa, e quanto é? Isso é X, como é que eu posso pagar? Só pode pagar à vista, ou pode pagar isso umas 3, 4, 5, 10 vezes. Eu queria comprar então, pagar de 10 vezes. Tá? Então o senhor vai lá no fundo da loja, certo? Tem uma sala lá, o senhor vai ser chamado, e eles vão fazer a sua ficha. Não era isso? Eu ia lá sentar, ficava esperando, já veio a moar, já te chamava: pois não, é que é o seu nome? Onde o senhor mora? O senhor trabalha? Qual empresa? Quanto é o seu salário? O senhor já comprou a crédito em alguma outra empresa? O senhor tem ficha no banco? Não é assim? E por aí. E aí você dava as informações e ele então dizia: senhor, aguarda um pouquinho, nós vamos consultar, né, a sua ficha para ver se está tudo ok. E aí voltava: olha, está tudo ok, o senhor pode comprar, fazer a sua compra e pagar de tantas vezes. A sua ficha, ele dizia, sua ficha foi aprovada. Né? A sua ficha foi aprovada. Então isso faz pensar na expressão de Paulo lá, primeiro em Romanos, quando ele diz, né, disse um amigo dele, conhecido dele: saudai a Apéles, aprovado em Cristo. Interessante, porque diante de nós está, vamos dizer assim, uma ficha com os dados importantes de uma pessoa. Apéles, aprovado em Cristo. Mas é bem verdade que falta aqui alguns dados. Quem era o pai de Apéles? Onde ele nasceu? Onde ele morava? Quantos irmãos ele tinha? Qual era a profissão dele? Qual era a fé que ele professava? Se é que dizer assim também, né? Não tem nada disso. Nada. Apenas isso. Apéles, aprovado em Cristo. Por isso eu chamo isso como talvez a biografia mais curta de toda a Bíblia. Porque não existe mais nada em lugar nenhum acerca desta pessoa, cujo nome Paulo faz aqui menção na sua carta lá aos Romanos. Apenas aprovado. Mas isso é tudo, né? Isso é o que inspira. Não temos outros dados desta pessoa, tá certo? Mas nós temos aí, vamos dizer, um depoimento de alguém falando sobre ele, que era de fato uma pessoa
aprovada em Cristo, que é muito conhecido do apóstolo Paulo. Aprovada em Cristo. Mas isso é o suficiente, isso é o bastante, né? É o que cada um de nós precisa, como crentes do Senhor Jesus Cristo. Se queremos ser homens e mulheres a serviço do Senhor, identificados com Cristo na sua morte e ressurreição, livres do orgulho, da avareza, da hipocrisia, desembaraçados dos negócios dessa vida, vitoriosos também sobre o pecado, fortes contra os desejos sensuais da carne, capaz de vencer as artimanhas do diabo, então precisamos ser pessoas crentes ou salvos, aprovados em Cristo, como Apeles o foi. Isso porque o homem aprovado em Cristo, a pessoa aprovada em Cristo, é de fato uma pessoa plenamente realizada, ou melhor, é uma pessoa realmente realizada. É bem verdade que às vezes o mundo pensa diferente, né? Porque dizem por aí que uma pessoa só pode se realizar na vida, né, se ela for, por exemplo, aprovada como um grande cientista, ou então como um médico, um dentista, um engenheiro, um psicólogo, um fisioterapeuta, ou então uma pessoa bem-sucedida na vida financeira, ou pelo acúmulo de bens materiais. Mas este conceito não se nivela nem no coração e nem na experiência de ninguém. Quando o Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, lá em João, né, diz: sem mim nada podeis fazer, né? Está lá escrito, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Jesus deixou claro que a menos que sejamos aprovados nele, essa realização de que tanto falam não passa de uma presunção, de uma tentativa desesperada, muitas vezes, de se enganar a si mesmo, para ver se consegue ter paz interior ou mesmo sucesso na vida profissional. Certa vez o Senhor Jesus Cristo falou ao homem financeiramente realizado, parece lá em Lucas capítulo 12, né, onde ele diz assim: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância das coisas que possui. Não é isso que ele diz lá? A vida não consiste na abundância das coisas que possui. Eu diria mais, né? Ou talvez nos cursos que fez ou que faz, nos diplomas que possui, na cultura que adquiriu, na riqueza que acumulou, na posição social que ocupa, às vezes, uma empresa em que ele administra, e vai por aí. Disse Jesus: aquele que para si ajunta tesouro não é rico para com Deus. E o homem da parábola contada pelo Senhor Jesus, que eu fiz menção, estava aprovado em finanças, em bens materiais, mas não estava aprovado em Cristo. Não estava aprovado em Cristo. Daí, pergunta: o que significa então ser um crente aprovado em Cristo? Eu podia dizer amém, depois de tudo que nós cantamos, depois de textos que foram lidos aqui nesta manhã, de hinos e cânticos que foram feitos, cujas letras, não sei se os irmãos cantaram com o coração, pensando na letra, que letra maravilhosa, que mensagem profunda, né? Tocando o coração da gente, né? Eu já podia dizer amém. Mas o homem aprovado em Cristo
ele tem que estar, o crente, ele tem que estar identificado com Cristo. Nós temos que estar identificados com Cristo. O que é isso? É ser igual, é tornar-se idêntico, é dar a um o caráter do outro, ou até mesmo adquirir, vamos dizer assim, a índole ou algumas vezes até a natureza do outro. Isso me faz lembrar de um irmão, não sei se alguém conheceu aqui, irmão Itabalipa. Já tem tempo, esse crente mais antigo que eu citei aqui, tem alguns irmãos que eu sempre muitos anos. Ele era um dos líderes aí da Convenção Batista Mineira, era lá de Salgado Filho, já naquela época, eu fui pastor lá em 80, né? Irmão Itabalipa, Dona Maria Dias, o Gediel deve conhecer. Eles se pareciam tanto